Você precisa chamar. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Eu quero me arrepender da questão política. Fui candidato também, não digo que não serei. Perguntaram hoje para mim no Instagram se as políticas públicas sobre o autismo não avançarem até 2026, bem provavelmente eu me apresente como pré-candidato a deputado na minha região, né, estadual, não a nível federal. Mas eu quero me arrepender da bolsonarização do meu ministério. Eu alertei sobre isso, eu preguei sobre isso. Eu expliquei muitas vezes, eu sou bolsonarista, mas não sou bolsominion. Na verdade, eu também já falei isso, eu não sou bem visto pela direita nem pela esquerda em seus extremos. Para conservadores, eu sou barbudo demais, rock and roll demais, tatuado demais, humanista demais e com muitos projetos sociais para ser de direita. Para a esquerda, eu sou um traidor, porque tem um cara de progressista, né? Por ter esse estereótipo, fã de rap, morei em favela até os meus 18 anos. E como que esse cara é conservador de direita? Então ninguém me quer, eu sou o que eu sou. Então eu sempre brinquei, expliquei para vocês que eu me reconheço um conservador anarquista, alguém que faz manutenção da tradição, porém sempre confrontando o status quo, as hipocrisias das instituições. Por mais que eu proteja a ordem, eu estou sempre insatisfeito com o status vigente. Então ninguém me vê com os bons olhos, por isso que eu sigo o meu caminho sem sentar no colo de ninguém. Mesmo que eu tenha alertado isso, em reunião de pastores eu falava isso, não podemos bolsonarizar nossos púlpitos, nem Bolsonaro nem Lula. A minha timeline prova isso, eu confrontei os dois lados e falava para os pastores, nem Bolsonaro nem Lula podem subir aos púlpitos da igreja. Se a gente esquerdizar ou bolsonarizar, a gente está perdendo o evangelismo do outro lado, a gente vai perder o ID. Mas mesmo fazendo todos esses alertas, eu, sem dúvida, perdi pessoas, perdi a mão, saí do trilho, perdi o ID também. Por quê? Eu não posso ser um pastor bolsonarista. Eu sou um pastor. O Anderson, como cidadão, tem direito de voto e de crença. Mas é desrespeito a Jesus. Não só uma irresponsabilidade, mas é um desrespeito a Jesus ter um pastor de esquerda ou um pastor de direita. Porque pastor é pastor. E o pastor, ele é de Jesus, ele é da Nova Jerusalém. E a função dele é pregar a palavra, cuidar dos órfãos, dos pobres, dos estrangeiros e das viúvas e estabelecer o reino de Deus na terra e não esquerdizar ou bolsonarizar. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, né, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o ID, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus,
pela igreja, pela palavra. Isso levou o impulso no podcast, né? Que abriu um inquérito da presidência da República contra mim. Até isso nos Estados Unidos eu ponderei, porque eu tava, não, é Salmos capítulo 3, que se dane, que se exploda. Eu citei um versículo que está na Bíblia, ok? A Constituição respalda a minha fala. Mas, assim como eu achei desnecessário o dia 25 nas ruas, olhando por esse ângulo, é desnecessário a fala do versículo do capítulo 3 de Salmos, por causa do contexto sensível que a gente se encontra, com gente maluca à direita e à esquerda. Do tipo assim, ó, é o líder do país. Goste dele ou não, concorde com ele ou não, ele está como autoridade constituída, mesmo que você respeite isso ou não. E, como eu disse, né, qualquer coisa que eu falo, na carranca que eu tenho, tem tons, pode ter tons e interpretações das mais variadas e mais desastrosas. Então, no bom senso, e uma pessoa que se preocupa de fato com o país, é desnecessário aquela fala, porque acabaram de abrir com a facada o ex-presidente. Então tem gente maluca por aí. E tem gente financiada por aí, à direita e à esquerda. Então, uma fala complexa num momento socialmente sensível, juridicamente instável. Então, quando eu recomendei irmãos não irem para o dia 25, há uma instabilidade jurídica, cara, do tipo, me aponte a pessoa e eu, o judiciário, né? E eu legislo. Eu crio o crime. Então, do tipo, você, num momento social sensível como esse, você quer se expor a isso mesmo? Expor sua família a isso? Então, recuar para refletir traz inúmeras ponderações. Então, o meu arrependimento